Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM e hoje recebendo ele, que foi nosso palestrante aqui no Salão do Conhecimento dessa semana, professor, advogado e especialista em cidades inteligentes e sustentáveis, coordenador do programa de pós-graduação lá da Uninove, exatamente nessa área. Wilson Levi Braga da Silva Neto, seja bem-vindo aqui, professor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Tudo ótimo, dia de muitas atividades aqui na Unijuí. Pois é. Antes da gente falar do Salão do Conhecimento, da sua palestra, eu quero que voltar no tempo, como geralmente fazemos aqui no programa. E lá o Wilson Levi, ainda pequenininho, já tinha um olhar ou alguma influência na família para o direito. Quando é que começa a surgir essa vocação pelo direito? Olha, na verdade, eu tenho uma tia advogada, mas com quem eu tive pouco contato ao longo da minha juventude, né, da minha infância. O meu primeiro curso que eu cogitei fortemente fazer foi de jornalismo. Queria ser jornalista. Aí tomou juízo e disse não. Aí eu sempre troquei muito com meu avô. Meu avô é uma pessoa que foi muito importante para mim, na minha história. Foi um parceiro do Wilson criança e um amigo de pinga do Wilson adulto, né? E com quem eu interagia bastante. E ele começou a me falar sobre o curso de Direito, que eu gostava muito de escrever. Eu tive um jornal na escola que eu editava, tal. Isso lá em Campinas, né? Isso em Campinas. E aí eu decidi seguir pelo caminho do direito, mas nunca abandonei o gosto pela escrita. Então eu escrevo habitualmente para a Folha de São Paulo, para o Valor Econômico, para, enfim, uma série de veículos que me procuram. Eu acho que o direito ele te dá a possibilidade de viver muitas experiências fora do universo das leis. E certamente no campo da comunicação esse é um dos espaços que eu me sinto confortável para atuar. Mas a ideia de jornalismo era pela escrita, né? Isso tinha desde pequeno já uma veia por escrever, pela comunicação, enfim? Sim. Eu já gostava de escrever e ter esse contato com as letras. Inclusive, atualmente eu tenho, como diretor do programa de pós-graduação em cidades inteligentes e sustentáveis, eu sou um pouco porta-voz do programa. O que me obriga sempre, esse é um exercício muito bacana, um desafio muito bacana, que é trazer um pouco do universo da pesquisa, que às vezes pode parecer uma coisa meio árida, meio distante, meio com pouca materialidade, para uma linguagem que as pessoas consigam entender. Então isso me acompanha desde sempre. Sempre gostei muito de escrever, sempre fui um bom leitor de jornais. Eu leio todos os dias 3 jornais. Então vamos dizer que acabei seguindo pelo campo da comunicação por outra via, pela via do direito e pela via da pesquisa. Pois é, como é que foi a decisão, óbvio, pelo direito depois, influência da tia, do avô, enfim, mas mudar de cidade, né? Porque sai de Campinas para fazer essa universidade. Essa mudança, o quanto marca, e aí já começa também um olhar para uma outra área, cidades inteligentes. Essa área específica, quando surge, professor Levi? Olha, eu passeei bastante. Eu fiz a graduação em Campinas ainda, na PUC, mas logo que eu concluí a graduação, eu fui fazer o mestrado em São Paulo. E durante um tempo fiz esse percurso, são 100 quilômetros, né, 1h30, com trânsito e tal, diariamente, até que eu me estabeleci em São Paulo, me mudei para São Paulo. E trabalhando com uma área do conhecimento que tinha pouca relação com a questão das cidades, que era a filosofia do direito. Na verdade, eu faço mestrado em filosofia do direito, começo a estudar temas relacionados à teoria democrática, à democracia, e quando eu termino o mestrado, eu me vejo diante de um desafio que era pensar o meu doutorado de modo que esse conhecimento que eu acumulei, que eu mobilizei ao longo dos anos, pudesse refletir concretamente na vida das pessoas. E aí então que eu migro para o direito urbanístico, para os estudos sobre as cidades. Então essa foi a primeira migração que eu fiz. Quando eu começo o doutorado,
no segundo ano do doutorado, eu trabalhava no Poder Judiciário, assessorava um desembargador lá do TJ, e eu me mudei para o Poder Executivo. Fui trabalhar na Secretaria de Educação como chefe de gabinete. E aí foi o segundo choque que me aproximou ainda mais da questão das cidades, porque eu ia para a universidade, eu estudava autores assim, de uma tradição do pensamento bastante sofisticada, tal, erudita. Só que eu voltava para a Secretaria de Educação no dia seguinte e o que eu via era escola que pegava fogo, a merendeira que faltava, o transporte escolar que tinha algum problema, pessoas pedindo soluções para os seus problemas. E eu entro em crise com o meu doutorado, porque eu tinha um doutorado eminentemente teórico, embora buscasse aí uma conexão com problemas da cidade. E quando eu vou para o Poder Executivo, a minha vida se torna administrar problemas de pessoas reais de carne e osso. E aí eu olho para o meu doutorado e falo, bom, isso não serve para nada. Terminei esse doutorado a muito custo, foram 4 anos de pesquisa. Com crise e tudo. Com crise e tudo. Eu acho que quem não passa por uma crise no mestrado e no doutorado... Acho que no doutorado a gente começa a duvidar da nossa sanidade. E quando a gente entra no doutorado, aí a gente tem realmente certeza que tem algo errado. Mas terminei o doutorado e fui convidado, cerca de um ano depois, para assumir a direção do então mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Fazia cerca de um ano que eu tinha saído da administração pública, menos, eram 5 meses que eu tinha saído da administração pública. Tinha prometido para mim mesmo que ia ficar um tempo sem atuar na gestão, minha filha estava com 5 meses de vida, mas eu recebi um convite que não me foi dado a oportunidade de recusar, e acabei assumindo o programa. Foi uma intimação. Foi uma intimação. E eu coloquei para a reitoria, com muita clareza, que para mim só faria sentido abraçar esse desafio se eu pudesse desenhar o programa, ou redesenhar o programa, de modo que ele pudesse ter uma vocação de pesquisa aplicada, que tivesse uma preocupação clara em mobilizar todo o conhecimento dos professores de diversas áreas, da engenharia, da arquitetura, da geologia, tal, para resolver problemas práticos de pessoas de carne e osso. Então, desde 2018, nós estamos consolidando uma vocação de trabalhar pesquisa aplicada e resolver problemas de pessoas de carne e osso. Acho que é um pouco o que motiva o nosso time, é o que atrai os nossos alunos, é falar, bom, a gente tem aí uma constelação de autores, um monte de saber acumulado, de conhecimento, tal, de teoria, mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque a vida nas cidades é uma vida difícil. E a universidade tem que dar um papel, tem que ter uma contribuição importante no enfrentamento desses desafios. Pois é, professor Levi, você falou em uma palavra que eu vou pegar aqui para falar um pouquinho da sua trajetória, que é trânsito, né? Transitando politicamente em alguns partidos, lá em São Paulo mesmo, né, na gestão. Esse caminho hoje é mais difícil de fazer por essa polarização? E como é que foi essa experiência de estar no governo Alckmin, estar no governo, no outro governo, enfim, circulando ali e tentando fazer um trabalho que é tão importante como o senhor mesmo frisou? Olha, o que eu vou falar aqui, eu nunca falei em público em lugar nenhum, então o nosso ouvinte aí que se prepare, que é uma revelação de um sentimento que me acompanhou, né? Eu trabalhei num governo que se caracterizava por uma agenda liberal de centro-direita, mas sempre tive convicções progressistas, muito próximas de uma ideia de liberalismo político, né? E também com uma abertura a uma visão econômica liberal. E eu me recordo que muitos dos meus amigos, pessoas que me frequentavam tal, e que eram claramente de esquerda, torceram o nariz quando eu fui trabalhar no governo Alckmin. Fui chefe de gabinete do Alckmin, inclusive. Isso foi muito difícil, porque eram pessoas queridas, pessoas que eu tinha uma intimidade, uma proximidade grande. E aí, naquele ano, naquele período, entre 2014 e 2018, o Brasil viveu uma explosão
de polarização política. E aí eu falava para eles, bom, se vocês acham que este governo é um governo de direita, talvez vocês descubram que há grupos ainda mais à direita. A direita é mais para lá. É, bem mais para lá. Então é tudo uma questão referencial. Eu acho que o grande aprendizado desse processo, primeiro, eu acho que a gente não pode ter uma visão sectária das coisas. Eu acho que o fundamental é estabelecer as regras para uma disputa entre projetos de país, entendendo que os projetos que valem a pena ser abraçados são aqueles projetos que têm algum compromisso em melhorar a vida das pessoas. Durante 20 anos, nas alternâncias entre governos do PSDB e do PT, nós tivemos claramente modelos de país, projetos de país que antagonizavam e que buscavam cada qual resolver os problemas e desafios da sociedade brasileira. Depois de 2018, eu acho que a gente entra num outro momento, e aí, ancorando isso nas minhas pesquisas, eu acho que é um momento que a democracia é colocada em xeque, muito por culpa do próprio sistema democrático, porque, veja, por que as pessoas passam tão rapidamente a apoiar alternativas que são estranhas à democracia? Um discurso pró-ditadura, um discurso pró-autoritarismo. Não é porque elas sejam moralmente piores do que aqueles que defendem a democracia, mas são pessoas que entra governo, sai governo, governo de esquerda, de centro e de direita, não enxergam uma melhora na sua qualidade de vida. Então, para elas, tanto faz. A gente não pode esperar que elas abracem a defesa da democracia, porque a democracia reflete muito pouco na vida delas. Então, acho que esse foi um desafio que foi colocado do ponto de vista da ação política. Isso redesenhou o mapa, o espectro político brasileiro, e a gente tem aí uma persistência desse discurso antissistema em diversas candidaturas, inclusive agora, nas eleições municipais. Agora, lá, né? Em São Paulo, certamente, com candidatos antipolítica, candidatos antissistema. E acho que o desafio para quem pensa a política como um espaço de construção, de disputa, claro, mas um espaço de construção de soluções para o povo, de mostrar que essas soluções existem, que elas são prioridade e que as pessoas podem acreditar na democracia. Porque senão, o camarada que está na penumbra das periferias das grandes cidades, não dá para a gente esperar que ele abrace a democracia como uma causa de vida, porque ele está preocupado em garantir a sua própria sobrevivência. Eu falar de democracia do meu lugar, profissional liberal, bem remunerado, advogado, professor universitário, diretor de um programa, tal, no fundo, a democracia se torna para mim muito mais uma causa ideológica do que algo que vai refletir muito na minha vida. Acho que eu dependo pouco do Estado e, para mim, ela se torna mais um interesse acadêmico que se coliga a uma causa pessoal. Mas para quem precisa do Estado, para quem precisa das políticas públicas, para quem vive esse desequilíbrio de acesso entre os benefícios e os ônus da urbanização, acho que essas pessoas têm que ser tratadas com respeito, porque dinheiro público é dinheiro do contribuinte. Essas pessoas estão pagando para ter acesso a uma boa política pública. E é o mínimo que o Estado pode fazer, entregá-las. Professor, para a gente finalizar aqui o nosso bloco, o primeiro bloco do Encontro Casual, a paixão pelo Corinthians veio da democracia corintiana? Como é que um campinense lá não torce nem para Ponte Preta nem para o Guarani, foi torcer para o Corinthians? Mas isso foi influência do meu avô, que era corintiano. Eu me recordo, eu devia ter uns 5 anos, eu ganhei uma camiseta e uma flâmula. Os mais novos não vão saber o que é flâmula, a bandeirinha do Corinthians. E comecei a assistir os jogos com ele, e era uma das coisas que nos unia, né? Mas é claro que depois, passado algum tempo, conhecendo a história do clube, a democracia corintiana teve um papel importante na redemocratização do país. Eu brinco que nós temos o maior movimento social do Brasil, que é a Gaviões da Fiel, e tem vários episódios da história do Corinthians que se cruzam com questões políticas. Teve a invasão corintiana do Rio de Janeiro, que
segundo o jornalista Juca Kfouri, foi a maior movimentação humana em tempos de paz da história. Então, claro que a gente tem uma história muito bacana e isso só fortalece o meu sentido clubístico corintiano. E consegue frequentar jogos em meio a todas essas atividades? Consigo, eu gosto bastante, vou com menos frequência do que eu gostaria. E agora o grande desafio é fazer a Flora, que é minha filha, se tornar corintiana. A mãe é São Paulina. E tá dando uma divisão ali. A gente fica brincando assim de educação democrática, mas às vezes uma certa pedagogia do constrangimento é bom. Olha, ou você torce pro Corinthians ou eu não vou te dar presente e tal. Acho que é bom porque a pessoa precisa também ter um sentido de ordem na sua vida e entender o que é bom para ela. Ah, muito bem. Professor, vamos ouvir um pouquinho de música na nossa conversa aqui? Vamos. O que a gente ouve as duas primeiras? Professor Wilson Levi Braga da Silva Neto, nosso convidado do Encontro Casual. Olha, esse desafio que vocês colocaram, eu gosto muito de variar a minha playlist, né? Então eu gosto bastante de jazz. Eu tive agora no Festival de Montreux na Suíça, um sonho de vida, tal. Foi hiper bacana. Mas eu falei, bom, eu preciso render as minhas homenagens ao Rio Grande. E aí a minha querida Delcy Bortoli, de Porto Alegre, amiga de longa data, mais de 10 anos que a gente se conhece, ela me passou aqui algumas referências para a gente ilustrar o programa de hoje. Então, para começar, vou começar com um canto alegretense e com clássico. Gritos de Liberdade. Muito bem, são dois clássicos da música gaúcha aqui do nosso convidado Wilson Levi Braga da Silva Neto, professor também, diretor do programa de pós-graduação em cidades inteligentes da Uninove. Vamos ouvir as duas primeiras, depois a gente volta com mais conversa e música aqui no Encontro Casual, já fazendo um lanchinho aqui da Edere, nossa parceira de comunicação também no Encontro Casual. Voltamos ou seguimos aqui o Encontro Casual com o professor, advogado e também diretor do programa de pós-graduação em cidades inteligentes e sustentáveis da Uninove, Wilson Levi Braga da Silva Neto, professor que esteve conosco também aqui durante o Salão do Conhecimento dessa semana na Unigi. Vamos falar um pouquinho das cidades inteligentes, professor? Quando que isso lhe chama a atenção com esse olhar de tentar transformar a vida das pessoas, que foi o que o senhor contou no primeiro bloco aqui, né? Então, quando eu assumi a direção do programa, eu já trouxe esse olhar, mas eu tinha acabado de voltar de uma viagem de estudos, na verdade uma viagem supostamente de estudos, porque eu tinha acabado de terminar o doutorado. Fiquei 7 anos sem tirar férias, essa dinâmica de administração pública que é super puxado e tal. E eu vi que ia ter um congresso de cidades inteligentes em Barcelona. Falei, opa, desculpa que eu tenho para fugir um pouco e conhecer um lugar diferente e tal. E eu cheguei nesse evento, e esse evento é um evento gigantesco, acho que ele mobiliza mais de 60 mil visitantes ao longo de 3 dias em Barcelona, talvez seja o principal evento de Barcelona, e eu vi que tinha uma parte de palestras e uma parte de feira de inovação com várias empresas do mundo da tecnologia. E também com países que investem muito em inovação, como é o caso da Estônia, de Israel, os Emirados Árabes, que colocam muito dinheiro nisso, né? E tinha um stand da Frente Nacional de Prefeitos, aqui do Brasil, a FNP, que levou alguns prefeitos para visitar Barcelona. E o que mais me chamava a atenção nesse evento, que acabou moldando um pouco a minha visão sobre o tema, é que os prefeitos estavam basicamente interessados em comprar soluções. Então eles iam para o stand de uma determinada empresa, de um determinado país, para comprar uma câmera inteligente que filma no escuro, que detecta por calor, ou um semáforo inteligente, ou, enfim, qualquer solução, qualquer bugiganga tecnológica. Para quê? Para voltar para sua cidade, botar o semáforo na frente da prefeitura e, num passe de mágica, a prefeitura do camarada vira uma cidade inteligente. A cidade do prefeito vira uma cidade inteligente.
Essa é uma perspectiva que eu trabalho na academia, que é uma perspectiva que eu chamo de vitrinista. É um mero exibicionismo. Para fazer um cheque lá, né? Porque o eleitor vai achar bacana, nossa, minha cidade tem semáforo inteligente. É claro, são soluções que, se forem articuladas com a agenda de políticas públicas, ajudam. Ajudam muitas coisas. A tecnologia, ela hoje é parte integrante do processo de planejamento urbano, mas não pode ser só isso. E principalmente porque você não vai conseguir num passe de mágica tirar uma cidade que não resolveu problemas do século XIX, como saneamento básico, por exemplo, e levar para o século XXI só porque você colocou um semáforo inteligente. Então, isso acabou moldando um pouco a minha visão de que a gente tem que pensar um conceito de cidade inteligente que seja compatível com os desafios das cidades brasileiras. Então, a gente tem que tropicalizar esse conceito, olhando para pelo menos 3 interfaces. Uma interface normativa, a cidade é um espaço regulado por leis, né? A gente tem zoneamento, plano diretor, código de obras, posturas públicas, que precisa ser repensado de modo a induzir um padrão de desenvolvimento que seja mais inclusivo, mais sustentável, mais propício a gerar novos negócios, a aproveitar as vocações da cidade, o conhecimento que a cidade produz. Nós temos uma segunda dimensão, que é a dimensão da participação social, que não é só uma simples audiência pública, mas é ativar os segmentos da sociedade que constituem uma cidade e que podem dar uma contribuição importante para quê? Para melhorar a qualidade da tomada de decisão do gestor público. Então isso significa chamar as associações de bairro, mas significa chamar também a universidade. Então por que eu preciso ir até Barcelona, assinar um cheque altíssimo para comprar uma solução proprietária de mobilidade urbana, por exemplo, se na minha cidade, a universidade que tem sede lá pode ser demandada a desenvolver uma solução em código aberto, uma solução que possa ser adaptada ao contexto local, que não exija tanto investimento junto ao proprietário da solução. Então é justamente trazer a associação comercial, aos segmentos que integram a sociedade, para melhorar a qualidade da tomada de decisão do gestor público. E uma terceira dimensão, que é sim uma dimensão de inovação, em que a tecnologia não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas precisa ser encarada como, primeiro, assim como a cidade, produto da inteligência humana, e, em segundo lugar, ser pensada para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Então não é vitrinismo, não é o semáforo inteligente pelo semáforo inteligente, para ter um slogan, para ter uma foto, para botar na frente do paço municipal, mas é uma tecnologia que sirva para solucionar problemas que aquela cidade enfrenta. A cidade, eu lembro bem disso do doutorado, ela é a principal criação da inteligência humana. E ela é uma criação inteligente porque ela permite que pessoas que têm habilidades e competências completamente diferentes possam se encontrar, estabelecer redes de cooperação, criar novos negócios, criar novos conhecimentos e fazer com que o motor da história gire de forma mais acelerada. Então, você me perguntou essa questão das cidades inteligentes, me parece que é esse o caminho que a gente tem que seguir e não achar que a cidade inteligente é aquela cidade com trens magnéticos que flutuam, como na China, como nos Emirados Árabes, como nos países do Sudeste Asiático. Até porque é outra realidade lá, né? Exatamente. Agora, tem um elemento, professor, que tá latente, eu acho, quando a gente pensa em cidades inteligentes e sustentáveis, que é a crise climática que a gente enfrenta. O Rio Grande do Sul viveu a pior enchente da história do país. Está sendo levado em conta que, pelo menos no âmbito de discussão, essa cidade inteligente também já levar em consideração questões climáticas com eventos mais drásticos também nesse próximo...
porque, infelizmente, a gente não consegue ver uma mudança de comportamento da sociedade como um todo. E estou falando do globo agora, né? Se leva em conta isso? Certamente. Eu acho que tem, pelo menos, uma entrada em cada uma das 3 dimensões que eu falei há pouco. Acho que no campo da regulação, nós temos aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão dentro da Agenda 2030 da ONU, da qual o Brasil é signatário, em que a universidade pode apoiar o desenvolvimento, a elaboração, a formulação de políticas públicas que sejam adequadas a esses objetivos, que possam ser encaixadas nesses objetivos e possam buscar concretizar esses objetivos. Isso no plano da regulação. Então, acho que tem um papel importante que esse debate pode assumir, que é o papel de apoiar gestores públicos no desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento das mudanças climáticas, que passa não só por proteção ambiental, mas também por um planejamento urbano que preveja o aumento das áreas permeáveis, no contexto da questão das chuvas, que as cidades elas são impermeabilizadas com asfalto, com concreto. Acho que a gente tem que pensar soluções de drenagem, de permeabilidade, soluções baseadas na natureza, um zoneamento que permita um aproveitamento mais racional da infraestrutura urbana que foi construída com o dinheiro do contribuinte. As cidades brasileiras elas se espraiam, né? Elas vão se desenvolvendo para cada vez mais longe do centro, e isso traz desafios. No campo da participação social, isso se torna um debate para a sociedade fazer junto com o Estado, e aí cada segmento assumir as suas responsabilidades. Acho que a gente tem aí em curso já há muitos anos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem aí uma agenda de debates fantástica de como a gente pode trabalhar com logística reversa, com como que a gente pode tirar elementos econômicos dessa logística reversa, fazer disso um negócio, né? Também toda a parte de matriz energética, que é importante nesse contexto. Embora o Brasil tenha uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, a gente tem que enfrentar descarbonização da economia, uma reindustrialização baseada em critérios ambientais mais fortes, uma economia verde, enfim. E no campo da inovação, aí é um espaço aberto para o pessoal que trabalha nas chamadas ciências hard, os engenheiros, o pessoal da ciência de dados, de comunicação, de informática, de pensar soluções concretas que possam dar um sentido mais concreto para essa agenda de políticas públicas. Então, certamente, as mudanças climáticas colocam uma camada adicional de desafio na agenda de pesquisa em planejamento urbano, em cidades inteligentes, e acho que a gente tem que estar pronto para isso. Durante muito tempo, a universidade foi um espaço reservado a um saber erudito. Era aquele lugar que você vinha para desafiar a teoria, para fazer um estudo acadêmico, para fazer uma coisa hiper aprofundada, tal. E acho que isso foi um processo que trouxe muito prejuízo para a universidade, porque a universidade, de repente, se distanciou da sociedade a ponto das pessoas perguntarem, tá, mas para que servem as universidades? Você vê, no mundo do trabalho hoje, os mais jovens, eles até se perguntam qual é o sentido de... Por que eu tenho que fazer, né? Se eu posso fazer uma formação mais curta, uma certificação de tecnologia e virar youtuber, tiktoker, ficar recortando vídeo para pessoas que pagam muito por isso, enfim. E o que eu vou falar para o cara? Olha, eu ganho 10 mil reais recortando vídeos de um influenciador de alcance nacional. Eu vou falar para ele o quê? Que ele vai ganhar 10 mil reais fazendo engenharia civil, administração de empresas? Provavelmente ele não vai. Então, esse processo de reaproximação da universidade de um mundo em transformação e esse foco de ser um espaço de construção de um saber que não é um saber simplesmente um exercício de masturbação mental, mas algo que pode refletir positivamente na vida das pessoas, é o desafio que está posto, não só na pesquisa em planejamento urbano, mas para toda a universidade. Pois é, professor, falando em desafios,
o Brasil é um país de muitas disparidades, desigualdades imensas, né? Esse é o principal desafio quando a gente pensa em cidades inteligentes, trazer para o contexto do território nacional esse tipo de pensamento. E eu estou falando só do pensamento e não ainda na implantação, porque eu acho que até em pensamento de tornar isso uma realidade ainda é muito distante da realidade das pessoas. Certamente. O Brasil é um país marcado por profundas desigualdades regionais. São mais de 5.500 municípios, a grande maioria deles com menos de 50 mil habitantes, a esmagadora maioria. São cidades que têm dificuldades enormes de recrutar recursos humanos qualificados para ajudar a montar as políticas públicas. E isso traz aí, ilumina pelo menos dois espaços, eu vejo. Primeiro, as universidades, por meio da agenda de pesquisa, mas principalmente pela agenda da extensão. Então, aportar o conhecimento produzido em práticas extensionistas que possam ou melhorar a vida das pessoas num sentido de intervenção direta ou de melhorar a agenda de políticas públicas, qualificar a tomada de decisão dos gestores públicos, como também a agenda de pesquisa. E do Ministério das Cidades, que eu vejo como principal missão ainda não cumprida do Ministério das Cidades, que é o de oferecer orientação técnica para municípios que mal conseguem elaborar o seu plano diretor. Isso tudo é um saber que está disponível, que pode ser manualizado, que pode ser transformado em cartilhas, em notas técnicas de orientação, em cursos de formação para gestores públicos. Acho que esse é o papel que o Ministério tem que assumir e pode fazê-lo, inclusive, em parceria com a universidade, para que a gente... Veja, a gente está falando aqui de cidades inteligentes, mas a esmagadora maioria dos municípios sequer tem plano diretor. Então a gente está ainda... A Constituição traz a política urbana como uma matéria de grandeza constitucional em 88, daqui a pouco vai completar 40 anos, tem 37 anos de existência. O Estatuto da Cidade regulamenta esse capítulo da política urbana em 2001, portanto há quase 25 anos. E o que a gente avançou? Podemos falar nessa perspectiva do copo meio vazio? Podemos, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade de abraçar essa agenda e de fazer política com P maiúsculo, envolvendo não só o gestor público, o tomador de decisão, mas toda a sociedade e principalmente a universidade. E é algo urgentíssimo, né, professor? Certamente. Vamos ouvir mais música, professor? Bora lá. Na nossa conversa, mais duas músicas aqui do nosso convidado, Wilson Levi Braga da Silva Neto. Vamos lá, estão seguindo aqui as indicações da minha querida Delcy, mandar um beijão para Delcy, saudade de você. Vamos agora para uma música de um grupo novo aqui do Rio Grande, um grupo de pagode. A música se chama Prata no Bolso, do grupo Camisa 10. Camisa com K, Prata no Bolso, Camisa 10. E para não ficar longe do repertório rio-grandense, a música Guri, de César Passarinho. Outro clássico da música gaúcha aqui, do nosso convidado Wilson Levi Braga da Silva Neto. A gente volta daqui a pouquinho, depois de fazer mais um lanchinho da Edéria. Antiga Sabor da Praça, só trocou o nome, a qualidade continua a mesma. Também com apoio de Móveis Casa Elisa e o curso de comunicação da Unijuí. Seguimos em instantes o Encontro Casual. Estamos de volta com o Encontro Casual da Unijuí FM, hoje recebendo o professor, advogado e também diretor do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, que esteve aqui fazendo a palestra A Pesquisa Baseada em Evidências, Olhares do Planejamento e Adaptações Urbanas no Contexto das Mudanças Climáticas, palestra do nosso Salão do Conhecimento. Eu vou começar por aí esse terceiro bloco, professor, falando da importância que tem eventos como esse que a Unijuí realizou essa semana, o Salão do Conhecimento, discutindo temáticas como que o senhor trouxe. Olha, são eventos muito importantes. A gente passou muito tempo fazendo evento online por conta da pandemia.
E nada substitui esse olho no olho, essa troca, lançamento de livros, apresentação de pôsteres, de comunicações. Então, eu só posso parabenizar a Unijuí por organizar um evento desse fôlego. Eu vi que a programação vai até sexta-feira, então eu sei, como gestor, eu sei que isso mobiliza muito as equipes e acho fundamental que é um momento de difusão do conhecimento produzido, que pesquisadores podem conhecer outros pesquisadores, ampliar suas redes, estabelecer cooperações. Já saí daqui com um convite para fazer parte de banca. Então, muito bacana, vocês estão de parabéns. Agora, a temática, né? A pesquisa baseada em evidências, olhares do planejamento e adaptações urbanas no contexto das mudanças climáticas. Um pouquinho a gente já falou sobre esse assunto, mas dá para fazer uma sinopse para quem não esteve na palestra, professor? Ouvir e saber um pouquinho do que o senhor trouxe nesse evento? Olha, nós trouxemos uma discussão importante, que é a pesquisa com base em evidências. Você vê, o Brasil, em 2020, de repente, começou a ter que discutir se era importante usar máscara, se era necessário tomar vacina, coisas que acreditávamos superadas, né? E não estavam. Então, toda a produção do conhecimento feita a partir de evidências, a partir de dados, submetidas a critério científico. É claro que a ciência ela não é bala de prata e ela tampouco é infalível, porque é da dinâmica do pensamento que novas ideias surjam, que novas hipóteses sejam formuladas. Agora, o que não dá é para trocar a ciência pela não ciência, pelo achismo, pelo misticismo, por explicações não racionais das coisas. Então acho que foi um pouco a tônica da nossa fala. São duas urgências. A primeira, investir em pesquisa aplicada, pesquisa que resolva problemas de pessoas de carne e osso. E aí acho que o universo de problemas que nós temos nas cidades brasileiras é infinito e pode servir de base para muitas pesquisas. A outra coisa é fazer pesquisa com base em evidências. Então é trabalhar não com aquilo que eu acho que deve ser feito, com aquilo que a minha intuição diz, mas submeter a minha intuição, as minhas hipóteses a um critério de análise científico e racional. Acho que então essa foi a tônica da nossa fala. E considerando que era um público de 7 programas de pós-graduação, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, professores, foi uma fala que talvez tenha contemplado a todos. Como o senhor disse, a gente viveu alguns retrocessos no que se refere ao pensamento relativo à ciência, né? Esse tipo de pensamento, inclusive com hoje ainda existente pensamentos da Terra plana, né? Grupos enormes, inclusive, no nosso país sobre esse tipo de pensamento. Esses conceitos errados, dogmáticos, alguns ultrapassados, são o maior inimigo das cidades inteligentes e da criação delas, do pensamento evoluir para que a gente possa ter, de fato, cidades inteligentes. Olha, tem uma frase que diz que o diabo mora nos detalhes. E ele mora mesmo. Se procurar direitinho, você encontra o rabo, os chifres. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Então a gente fala até com um tom jocoso, né, sobre terraplanismo, sobre discurso antivacina, sem menosprezar que são pessoas que existem e que realmente acreditam nisso e fazem disso a sua bandeira e tal. Mas no campo das cidades inteligentes, a gente pode ver um sentido terraplanista naquelas gestões que tomam decisões com base em intuição. Eu acho que se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso. E não funciona assim. Eu acho que a intuição, a experiência acumulada, te ajuda a errar menos. Mas você não pode decidir coisas que vão impactar a vida das pessoas por muitas décadas com base em achismo. Isso é terraplanismo em políticas públicas. Então, quando a gente traz a discussão da academia sobre planejamento urbano, sobre cidades inteligentes, se reforça a ideia de trabalhar, não só fazer pesquisa, mas fazer política pública com base em evidências, não é para julgar, muitas vezes, aquele gestor público que age pela sua intuição, mas bem intencionado. Mas é para mostrar para ele que ele pode agir errando menos.
E acho que o papel da universidade é falar, olha, eu não vou desprezar a sua intuição, acho que isso pode te iluminar muitas coisas e te fazer errar menos. Mas vamos sentar aqui, vamos olhar os dados. Será que o que você quer realmente é algo que vai resultar um benefício para a cidade, para as pessoas? Então, a gente pode dar risada dos terraplanistas, do pessoal anti-vacina, do pessoal que achava que a vacina ia botar um chip, que ia pegar Wi-Fi e tal, aquelas estultices que a gente escutou de 2020 para frente. Mas o terraplanismo, ele também habita a agenda das políticas públicas. E se a gente procurar, a gente vai encontrar isso nos detalhes. Assim como encontra o diabo. Agora, professor, tem o outro lado. Vamos para o oposto. Uma reverência enorme, um culto à tecnologia. Por exemplo, delegando a IA algumas coisas que não deveriam ser entregues. Esse pode ser também um problema quando a gente fala em cidades inteligentes? Certamente. Acho que a inteligência artificial ela pode ajudar o gestor público a fazer uma análise, ter uma inteligência de dados. Então, pegar bases gigantescas e construir inferências a partir dessas bases para iluminar alguma determinada questão. Então, ela pode ter um uso positivo e já tem tido, isso é importante. Mas, por outro lado, olhando para a universidade, é um desafio que está posto para nós que somos professores, pesquisadores e gestores, desse pessoal que vai começar a fazer dissertação em segundos com base na inteligência artificial. Agora, a pergunta que eu coloco é, a gente vai proibir? Não vai. Já estou perguntando e estou respondendo. A gente vai resolver isso com proibição? Não vamos. Me parece que passa muito mais por um processo de incorporação da inteligência artificial nas dinâmicas de metodologia da pesquisa, fazendo um uso inteligente dela para que a gente possa ganhar tempo em análise de dados, para que a gente possa ganhar tempo em uma série de etapas que não vão e não podem nunca substituir a atividade criativa do ser humano. Então, uma vez trabalhando os dados a partir da inteligência artificial, construir as relações e fazer a apuração dos resultados a partir da sua experiência como pesquisador, orientado por um professor, dentro de uma equipe, de um time de pesquisa. Então, acho que esse é o desafio. A gente vai começar a lidar com isso. Já tem, no meu ramo de atuação, eu sou advogado, já tem advogado fazendo petições com inteligência artificial, já tem juiz decidindo, elaborando sentença com inteligência artificial. A gente pega pelos erros, porque a inteligência artificial ela parte de um algoritmo que é treinado conforme ele é demandado. Então é muito comum você pegar trechos de literatura que nunca foi escrita. Então ela diz que o autor falou tal coisa que ele nunca falou. E já há notícia de petições ou de sentenças, de decisões judiciais que fazem referência à jurisprudência, a decisões já tomadas, que na verdade nunca existiram. Muito dessa atuação, essa marotagem, essa atuação marota da inteligência artificial de criar coisas. Para a gente finalizar esse assunto, professor, em rápidas palavras, cidades inteligentes e sustentáveis é uma realidade que a gente pode acreditar que vai se concretizar em que tempo? Olha, nós já temos... Estamos falando de país, obviamente. Sim, já temos no Brasil cidades que estão organizando a sua agenda a partir de algumas premissas que a gente pode chamar de inteligentes. Eu acho que o que falta, e isso aos poucos vem sendo trabalhado pelas normas técnicas, pela ABNT, NBR e tal, é a gente estipular quais são os indicadores de uma cidade inteligente. E essa é uma construção coletiva que não pode desprezar as realidades locais das cidades. E a gente vai ter que chegar em algum framework, em algum modelo que permita avaliar o maior número possível de cidades num contexto, como a gente falava aqui, de um país que você tem aí cidades com problemas do século XIX e cidades que estão desenvolvendo soluções do século XXI. É um desafio? Mas eu acho que o que dá vida para a pesquisa, para a universidade, é trabalhar com esses horizontes
ainda distantes. Eu quero acreditar que no próximo ciclo de planos diretores, aí nos próximos 10 ou 20 anos, a gente possa ter algum resultado que faça um uso inteligente da tecnologia para auxiliar a tomada de decisão dos gestores públicos. Tomara que sim. Vamos para o quadro existencial, professor. Bora lá. Começando, então, com qual é o maior sonho atual do professor Wilson Levi Braga da Silva Neto? Olha, o meu sonho é fazer com que a minha ação como professor, como agente, como pessoa no mundo, impacte positivamente o maior número de pessoas possível e que esse mundo que possa surgir seja um mundo menos hostil para minha filha que tem 6 anos e que, enfim, eu preciso dormir com alguma tranquilidade que não será um mundo tão trágico quanto a gente imagina. Qual é a coisa mais bonita que Wilson Levi Braga da Silva Neto já viveu? O nascimento da minha filha. O nascimento da minha filha mudou prioridades, a vida ganha um novo sentido de urgência. Acho que a Flora trouxe muita beleza, muita pureza e me colocou novos desafios de me fazer como pai e de fazer com que a minha atuação no mundo possa tornar o mundo um pouco menos desafiador para a geração dela. A coisa mais triste que Wilson Levi Braga da Silva Neto já viveu? Das coisas tristes que viver é colecionar perdas e colecionar memórias, né? Recentemente eu perdi meu avô com 98 anos e, como falávamos aqui no intervalo, uma pessoa que me ensinou muitas coisas sobre o mundo, sobre a política, sobre a sociedade, com quem eu troquei durante os últimos 30 e muitos anos. E, claro, viveu belíssimamente bem todos esses anos e, enfim, está descansando. Mas foi uma perda que eu senti bastante. O que é a morte para o professor Wilson Levi Braga da Silva Neto? A morte é o mais democrático dos eventos biológicos que podem nos alcançar. Embora algumas mortes pudessem ser evitadas, mas democraticamente qualquer pessoa, da mais miserável à mais rica, vai experienciar esse fato da vida, que é quando ela chega ao fim. Eu quero acreditar que a morte nos permite alcançar um passo adiante no nosso processo evolutivo e, enfim, a gente vive para melhorar como pessoa e quando a gente morre, eu espero que quando eu morrer, espero ter aí a minha avaliação do meu período de vida, se eu posso talvez nascer gremista, um pouco mais evoluído, ou colorado, eu nasci corintiano, né? Ter aí uma evolução maior. Olha, gremista não andamos muito bem nessa evolução. Para finalizar aqui, numa homenagem a Antônio Abujamra, o que é a vida para Wilson Levi Braga da Silva Neto? É uma oportunidade diária de descoberta, de encantamento, de paixão, de amor e de fazer a diferença no mundo. Acho que se a gente não acorda disposto a se apaixonar por uma causa, por uma pessoa, por uma situação, não necessariamente um amor romântico, mas aquela pessoa que a gente descobre na nossa vida e fala, como é que eu vivi todos esses anos sem conhecer essa pessoa? Cada dia que a gente não acorda disposto a se encantar pelo mundo é um dia perdido na nossa existência. Certo. E olha que eu tô sóbrio, hein? Falando as coisas aqui que o guri tá alcoolizado, mas não, eu tô sóbrio. Professor Levi, muito obrigado pelo seu aceite aqui. Agradecer ao professor Daniel Baggio também, aqui nosso vice-reitor, que possibilitou esse encontro casual, a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigado por ter estado aqui na universidade, trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua bagagem, que é tão importante discussões como essa estarem presentes na nossa rádio, na nossa cidade, na nossa universidade. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Dito isso, claro que eu quero que o senhor também anuncie as duas últimas para fechar musicalmente o Encontro Casual. Então vamos lá, para manter aí o meu enraizamento rio-grandense, que eu espero seja cada vez maior. Ainda mais no mês de setembro. Ainda mais no mês de setembro, perto do 20 de setembro. Perto tal. do 20 de setembro. Céu, sol, sul, terra e cor.
que virou um hino quase nas enchentes aqui, com vários artistas nacionalmente gravando essa canção. E Milonga Abaixo de Mau Tempo. Muito bem, com 2 clássicos da música, a gente encerra o programa hoje, que recebeu aqui o professor, advogado e também diretor do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, Wilson Levi Braga da Silva Neto. Ficamos por aqui no Encontro Casual. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Semana que vem tem mais Encontro Casual aqui na Unijuí FM.